Essa época do ano, de muitas festas, de muita festividade, me fez lembrar essa passagem que nós vamos ler agora. Porque por trás de muitas distrações pode estar ou pode surgir algumas ciladas que, se o verdadeiro cristão não estiver atento, ele acaba caindo em tentação. Vamos falar hoje desse casal aqui, o Herodes e a esposa dele, Herodias. No versículo 17, Marcos 6, versículo 17, diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, o que aconteceu? Herodias deixou o marido para se casar com o irmão. Herodes, que era casado, deixou a esposa dele para se casar com Herodias, que era mulher do seu irmão. Uma coisa são duas pessoas divorciadas que não conheciam Jesus, se separaram e agora, mais tarde, recomeçaram suas vidas, se conheceram, já estando eles o quê? Divorciados, e se casaram. Outra coisa é um homem deixar a sua mulher para ficar com outra que deixou o marido para ficar com ele. Diante desse pecado, João Batista, que já tinha pregado no deserto, levado milhares de pessoas ao arrependimento, agora foi enviado para apontar o erro de Herodes e de Herodias, não com o intuito de humilhar eles, não com o intuito de esfregar na cara o pecado deles, mas para que o pecador se converta, ele precisa reconhecer o seu pecado. Então João Batista foi enviado para que a mesma oportunidade que aquelas pessoas tiveram lá no deserto de se arrependerem, eles também tivessem a oportunidade de se arrependerem. Mas o que aconteceu quando João Batista falou do pecado deles? Herodias convenceu Herodes a prender João Batista por causa dele ter apontado o erro deles. E não só, diz assim no versículo 19: e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Então, o que aconteceu? Esta mulher, Herodias, ela, ao invés de se arrepender, quando João Batista falou dos seus pecados, ao invés de tentar se consertar, o que ela estava tentando fazer? Tentar calar a voz daquele que estava ali apontando o seu pecado. Ou seja, para ela ficar mais confortável com o pecado, ela tinha que calar João Batista, ela tinha que eliminar aquela voz que apontou o pecado dela, que é exatamente o que o diabo tenta fazer para muitas pessoas. Por exemplo, você sabe que há muitas pessoas que, quando chegam à igreja, ouvem a pregação e, dependendo da situação delas, aquela pregação mexe com a ferida delas. Se naquele dia o pastor falou, por exemplo, sobre o perdão, e a pessoa carrega uma mágoa, aquela palavra vai o quê? Vai mexer com ela. Se ela é uma pessoa viciada e Deus apontou para ela que ela tem que deixar aquele vício, se ela é uma pessoa que está no adultério, na prostituição, e às vezes, como a gente sabe, para se prostituir você não precisa fazê-lo fisicamente, há pessoas que se prostituem na pornografia e de várias outras maneiras. Então Deus aponta o pecado dela, mas Ele aponta não é para ela se sentir mal simplesmente,
mas para que ela possa o quê? Se consertar. Então aquele mal-estar que ela sente por reconhecer que está no erro, aquela acusação que vem, vamos dizer assim, por causa do pecado, é Deus querendo o quê? Salvar ela. É Deus dando oportunidade para ela se consertar. É como, por exemplo, você que tem filhos, você chama a atenção do seu filho por quê? Porque você gosta de chamar a atenção dele? Duvido que tenha alguém aqui que goste de ficar repreendendo o seu filho toda hora, ou ter que chegar a chamar a atenção dele. Se você pudesse, não chamava ele a atenção de nada. Não é verdade? Mas por que você faz isso quando você tem que fazer? É para o bem dele, para que ele se conserte, para que ele se preserve, não é assim? Sim ou não? Então, o que Deus esperava de Herodias? Que ela reconhecesse, se consertasse, acabasse com aquele pecado e fosse salva. Mas não, o que ela queria era viver confortável com o seu pecado. Então, para isso, para ela se sentir confortável na prática do pecado, ela tinha que matar quem? Tinha que matar João Batista, que era a voz que acusava ela. Então, às vezes a gente vê pessoas, e eu já vi, talvez você também já tenha visto, pessoas que dizem assim: eu não gosto de ir na igreja, porque toda vez que eu vou na igreja o pastor fala sobre o pecado. E há pessoas até que deixam de vir à igreja porque ouvem falar do quê? Do pecado. É como eu falei aqui hoje de manhã, se nós na Igreja Universal quiséssemos ter as igrejas cheias, o que mais tem na Bíblia é passagens bíblicas que afagam as pessoas, né? A gente poderia falar só sobre o amor de Deus, falar só sobre a misericórdia de Deus, ou passagens que possam exaltar o ego das pessoas, fazê-las sentir-se importantes. Existem inúmeras passagens que poderíamos falar, mas a passagem que realmente salva é aquela que aponta o quê? O pecado, que mostra para o pecador que ele tem que se arrepender, que ele tem que se converter. Entende, sim ou não? Então, às vezes, o que o diabo faz? O mesmo que fez na mente daquela mulher. Você tem que se livrar dessa voz, você tem que se livrar dessa culpa, você tem que se livrar dessa acusação. Então, o diabo vai criar situações para ela se ver livre daquela culpa. Por isso que quando uma pessoa, eu não sei se você já viu algum caso assim, quando uma pessoa sai da igreja, especialmente se era uma pessoa ativa na igreja, quando ela sai, ela diz assim: estou sentindo um alívio, estou livre. Já viu gente falar isso? Já ou não já? Por que ela está sentindo um alívio? Alívio do quê? O que antes ela queria fazer e que ela não podia? O pecado. Que antes, ela quando fazia, sentia culpa, quando ela fazia, sentia mal-estar. Então o diabo quer tirar esse mal-estar, o diabo quer calar essa voz, para a pessoa viver no pecado, de forma o quê? Confortável. Percebe, sim ou não? Então, de uma certa forma, essa mulher estava fazendo exatamente isso. Eu preciso matar ele para que eu fique à vontade na prática do meu pecado. Só que ela não conseguia matar ele, porque o marido não deixava. Mas, versículo 20, versículo 21, e chegando, o quê? Uma ocasião favorável. Guarde essas palavras: ocasião favorável. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Porque a mãe, se ela pensasse na filha, ia dizer: minha filha, peça a ele muitas terras para os seus futuros filhos. Não é?
A mãe, se ela tivesse preocupada com o bem-estar da filha, o futuro da filha, ia dizer: filha, peça a ele alguma coisa que vai te beneficiar, ou beneficiar a nós, as duas. Mas o diabo cega a pessoa, não cega? O que ela pediu? A cabeça de João o Batista. Então, repare bem, ela queria acabar com aquela voz, não conseguia. Então, eles esperaram, ou ela esperou, uma ocasião. Quais eram as palavras que eu pedi para você lembrar? Ocasião favorável. Preste atenção nessa palavra, porque o diabo trabalha exatamente dessa forma. Quando a pessoa está na fé, quando a pessoa está em comunhão com Deus, não significa que o diabo esqueceu dela, cruzou os braços e disse: essa aí eu já perdi, acabou, nunca mais eu vou ter ela de volta. É assim? Não, está escrito que ele é o tentador, que ele é o acusador das nossas almas, que ele anda ao nosso derredor. Não é porque eu me converti desde os meus 14 anos de idade, eu aceitei Jesus, me batizei nas águas, que o diabo disse assim, arriscou meu nome da lista dele, disse: esse aqui esquece, não tem mais jeito. É isso? Não. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, ele vai ficar esperando uma ocasião favorável para fazer o que ele quer, que é nos tirar da presença de Deus. Então, imagine aquela mulher querendo matar João Batista, querendo acabar com aquela voz que podia salvar ela, a voz do arrependimento, a voz do perdão que estava ali: olha, arrepende-te, se conserte. O diabo querendo acabar com aquela voz, ele estava esperando uma ocasião favorável, um ambiente favorável. E qual foi o ambiente favorável? A festa de anos de Herodes. Ali, naquela festa, estavam as principais autoridades da Galileia, estavam ali os homens mais poderosos da Galileia, e não só, como qualquer outra festa daquela época, muitos copos, não é? Muita promiscuidade. Então o diabo viu ali o quê? Qual era o nome? Uma ocasião favorável. É agora que eu vou conseguir o que eu quero. Então, o que é que uma pessoa que não quer cair em tentação, o que é que uma pessoa que não quer manchar a sua consciência, o que é que uma pessoa que quer manter a sua comunhão com Deus, ela tem que ter atenção com as ocasiões favoráveis. Por isso que diz lá, depois você pode ler em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala para nós fugirmos do mal e da aparência do mal. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na igreja. Quando eu comecei na igreja, uma das coisas que o pastor sempre falava para a gente é: fuja, não fuja apenas do mal, fuja também da aparência do mal. O que é a aparência do mal? Qual é a palavra? Ocasiões favoráveis. É a aparência do mal. Vou dar alguns exemplos para clarificar para quem não entendeu ainda. Imagine, por exemplo, uma pessoa está namorando. São dois cristãos namorando. Não estou falando dois incrédulos, não. Estou falando dois cristãos de verdade, filhos de Deus, nascidos de Deus, namorando. Ele vai visitar a namorada, chega em casa, ela está sozinha. Os pais saíram, ela está sozinha. O que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: olha, vamos no jardim, vamos na praça, vamos sair para almoçar. Por quê? Porque se ele entrar e ficar com ela os dois sozinhos em casa, é uma ocasião favorável, porque são homem e mulher, e é natural que a tentação vai se tornar mais favorável para eles caírem em tentação. Percebe a diferença, sim ou não? Imagine, por exemplo, que você é uma pessoa solteira cristã, e você começa a se apaixonar ou se interessar por uma pessoa do trabalho que começou a te dar elogios, e o diabo conhece, ele sabe como agir, ele dá aquelas palavras de elogio, começa a elogiar a sua aparência, mas ela não é convertida, ele não é convertido. E você sabe que namorar com um incrédulo, você não vai ter uma ocasião favorável, você vai ter um namoro inteiro favorável para cair o quê? Em tentação. Então, se eu quero preservar minha salvação,
eu não vou dar uma ocasião favorável para o diabo me tirar da presença de Deus. Entende? E isso pode se estender por outras áreas, lá no seu trabalho, lá no seu convívio com pessoas. Se você convive com pessoas incrédulas, e aquela pessoa, por exemplo, existem pessoas que, por exemplo, elas não respeitam você, e você está quase, aquilo ali está mexendo com você, já está te fazendo mal, e aquilo é uma situação favorável para você ficar com o quê? Com mágoa. Então você diz, não, eu não vou dar essa oportunidade para o diabo. Eu perco um amigo que não sabe me respeitar, se é que posso chamar de amigo, mas não perco a minha comunhão com quem? Com Deus. Então a pessoa evita essas ocasiões. É assim que o diabo trabalha. Veja na história dos homens de Deus do passado que caíram. Não foi assim, por exemplo, com Eva? Quando é que a serpente falou com Eva? Quando ela estava sozinha e próxima da árvore. Ela estava no lugar que não devia estar e na companhia de pessoas que não devia estar, ao invés de estar ao lado do marido, auxiliando o marido ou na presença do marido, e muito longe da árvore. Se ela tivesse passado longe da árvore a vida toda, a nossa vida hoje seria mais fácil, não é verdade? Mas ela estava no lugar errado e na hora errada e com a pessoa errada. O diabo falou o quê? E agora? Assim aconteceu com Davi. Você lembra da história de Davi? Todos foram para a guerra. Davi achou que já tinha lutado bastante, não precisava mais ir para a guerra, ficou em casa no palácio. E no dia que ele acordou tarde e que ele estava passeando no terraço de um lado para o outro sem fazer nada, já viu aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? Estava lá sozinho no meio do palácio, olhando, procurando alguma coisa para fazer. O que o diabo falou? Olha aí, uma ocasião favorável. E derrubou o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então não é que você vai viver com medo de cair, mas é que você vai ser prudente, para não dar ao diabo chances de fazer você cair em tentação. Entende, sim ou não? Então ele buscou isso, e esse momento de festa é uma ocasião favorável para iludir muitas pessoas, para levar muitas pessoas, porque honestamente, uma coisa é a pessoa numa altura de festa, estar com a família, em casa reunido, não é verdade? Unir a família, é uma ocasião, não pela data, porque para nós evangélicos, a data em si não faz diferença nenhuma, porque a gente sabe que Jesus não é um menino Jesus, né? O Senhor Jesus nem sequer nasceu no 25 de dezembro, que foi uma data que era uma festa pagã, e uniram o útil ao agradável, para juntar os pagãos com os religiosos. Mas isso é desnecessário eu explicar para vocês. Mas o que acontece? É isso que nós vemos hoje, nas festas, especialmente de Natal. É Jesus que é falado, é Jesus que é celebrado. Bom, pelo menos os vizinhos lá de casa essa noite não faziam isso, porque até para dormir foi uma guerra. Eu duvido que eles estavam celebrando o nascimento de Jesus. Não sei os seus vizinhos, mas os meus não estavam. Pelas músicas e pela barulheira não estavam. Mas o que acontece é o ambiente propício, as pessoas iludidas. Honestamente, se Herodes não tivesse naquela festa, diante daqueles amigos, e não tivesse lá tomado alguns copos que já devia ter tomado, será que ele teria feito aquele juramento? Será que tudo isso teria acontecido? Não. Então, veja só, está escrito aí, jurou, versículo 23, jurou dizendo, tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Veja, reparem nas palavras, né? Entrando logo, apressadamente, e quando pediu, disse, quero imediatamente.
Olha que coisa interessante. Enquanto não havia uma ocasião favorável, o diabo estava o quê? Paciente. Enquanto não havia uma ocasião favorável, o diabo estava pacientemente aguardando o momento dele. Quando chegou o momento dele, ele teve o quê? Pressa. Porque ele sabia que era a brecha que ele tinha. Ele sabia que ele não podia perder aquela ocasião. Então, o pedido foi assim, logo, apressadamente e imediatamente. E se você já está há muitos anos na igreja e conhece pessoas que infelizmente tiveram anos na igreja e saíram da presença de Deus, você pode ver exatamente isso na vida dessas pessoas. Elas levaram anos para sair da presença de Deus, mas quando saíram, a destruição foi rápida. Eu conheci pessoas que serviam a Deus, tiveram anos na presença de Deus, e o diabo levou anos para uma ocasião favorável, mas quando ele conseguiu, a destruição foi rápida. Casamento, saúde, e alguns até chegaram até a morrer, como foi o caso de uma obreira lá do Vale Formoso, na antiga sede do Norte, logo quando eu cheguei aqui em Portugal, antiga de obra, responsável até da Santa Ceia, mas que o diabo usou um desentendimento dentro da igreja, para ela ficar com mágoa, pediu para sair da obra, e mais tarde até não queria mais vir à igreja. Uma palavra, uma discussão, um mal entendido. Aquela foi a ocasião favorável para o diabo sujar o coração dela. E em 6 meses a senhora descobriu um cancro, em 6 meses ela faleceu. Olha só. E sabe o que é pior? Antes de morrer, ela pediu para o pastor segundo da sede, que não queria que o bispo, na altura responsável, fizesse o funeral dela. E eu, que estava em Vila Nova de Gaia na época, há 15 anos atrás, tive que ir lá fazer o funeral dela, porque ela não queria que o funeral fosse feito pelo bispo dela. Espero que tenha se arrependido antes. Espero que Deus tenha tido misericórdia dessa alma. Mas olha só, anos e anos na obra, 6 meses. Você está vendo como é perigoso? Então, veja só, por isso o diabo teve pressa. E o rei, o que o rei fez? Entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não la quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu-lhe a menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. É que não dá tempo da gente falar também muito sobre Herodes, mas ele também cometeu muitos erros. Porque no versículo 20, você repara que Herodes temia a João. Em algumas traduções diz respeitava João. Ou seja, ele via João como um homem de Deus. Mas não adianta ver o pastor como homem de Deus, se você não ouve aquilo que Deus usa o pastor para pregar. Quantas pessoas que vêm à igreja, vê o homem de Deus, vê o pastor como homem de Deus, até desabafa com ele quando está passando por lutas, recebe a palavra, a orientação, mas não muda. Não adianta. Herodes era assim. Eu imagino que está escrito aqui, no versículo 20, porque Herodes temia João, e sabendo que era um homem justo e santo, guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente ouvia. Eu imagino muitas vezes ele descendo lá na prisão para ouvir quem? Para ouvir João. Se sentia confortável com as palavras, mas quando saía de lá e voltava para o seu trono, era tudo de novo. Quando estava com a sua mulher Herodias, era tudo de novo. E não é assim? Muita gente vem, gosta da palavra, até diz assim: poxa, Deus falou comigo hoje, a palavra foi tudo para mim, mas não muda, não deixa o pecado. Herodes ouvia a palavra de João Batista, gostava,
mas não largava Herodias o pecado. E por isso, quando chegou o momento dele assumir, dele dizer o seguinte: não, ele fez o juramento, não fez o juramento para aquela menina? Fez ou não fez? Sim ou não? Mas ele poderia colocar a vontade de Deus e a voz da sua consciência acima até das suas palavras, e dizer para ela: olha, para ela e para os convidados, eu realmente jurei que faria qualquer coisa, mas isso eu não faço, porque isso está além das minhas capacidades, porque eu não posso tirar a vida de uma pessoa inocente pelo bel prazer dos meus convidados. Não vou fazer isso. Pede outra coisa que eu te dou, mas essa não era o que Deus esperava que ele fizesse. Não era o que João Batista esperava que ele fizesse, já que tantas vezes ele ouviu a pregação de João Batista de bom grado. Não é o que o pastor, os obreiros esperam quando atende uma pessoa e dá a ela uma palavra, que ela vai sair dali e vai fazer o que tem que ser feito. Mas por que ele não fez? Está escrito aqui a razão do porquê. Está escrito: por causa do juramento, versículo 26, leia aí na sua Bíblia. Por causa do juramento e por causa dos que com ele à mesa estavam. Ou seja, o ego dele falou mais alto. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é que deve ser feito, mas eu não vou fazer porque o que os meus convidados vão falar. Enquanto Herodias queria matar João para se ver à vontade com a sua consciência, Herodes matou João para estar à vontade com os seus convidados, com a sua aparência. É por isso que eu pedi para você abrir aí em João, no capítulo 12, porque isso não aconteceu só com Herodes, não. Aconteceram com várias pessoas nos dias de Jesus, como também acontece nos dias de hoje. Versículo 42, veja aí na sua Bíblia. Jesus fez muitas pregações, e aí no versículo 42, veja aí na sua Bíblia: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Nele em quem? Em Jesus. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Herodes amou mais a glória dos homens do que a glória de quem? De Deus. E muita gente, infelizmente, ama mais o pecado do que a Deus. Existem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, que ainda não mudaram. Não é porque o seu pecado, é tão difícil largar o vício, é tão difícil perdoar, é tão difícil fazer isso. Não existe pecado difícil. Coloca isso na sua cabeça. Quem disse para você que esse pecado é difícil é o diabo. Não existe pecado difícil. O que existe é o pecador que ainda não está disposto a deixar o pecado. Porque quando ele diz o seguinte: eu amo Deus o suficiente para abandonar esse vício, eu morro seco, verde, amarelo, mas eu não boto mais um cigarro na minha boca. Fulano pode ter feito o que fez, não interessa, eu tenho que perdoar, e por causa do meu amor a Deus, eu vou perdoar ele. Mas ele não merece, não interessa, eu vou perdoar ele, porque eu amo meu Deus e quero ele na minha vida. E para eu ficar com ele, eu tenho que abandonar essa mágoa, esquecer este passado, e assim por diante. Mas quando a pessoa ama mais aquele pecado, ama mais este mundo, ama mais o erro do que a Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Só mesmo quando a pessoa está realmente disposta a dizer o seguinte: não, eu não quero mais, eu não quero ser um Herodes, e estar dentro da igreja ouvindo a palavra e fazendo tudo o contrário. Eu quero viver com Jesus, eu quero realmente me consertar, eu quero realmente viver na presença dele.
Amém? Está claro, sim ou não? Fiquem de pé, por favor.